Voltando aqui na nossa aula de número 1 do curso teológico em nível avançado do Instituto Teológico Anacasio, disciplina Introdução ao Apocalipse. Nós vamos aqui fazer uma leitura do texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, que diz: Escreva, pois, as coisas que você viu, passado, tanto as presentes, está aí, como as que estão por vir. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. As coisas que você viu, claro, isso aqui é a nova versão internacional, tá? Você viu, passado. As presentes, como as que estão por vir. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Nós temos, então, 3 tempos para o Apocalipse. Passado, presente e futuro. Ok? Diante disso aqui, nós estamos em interpretações do Apocalipse. Diante disso aqui, nós vamos para o outro bloco aqui, que é a apresentação dos gêneros apocalípticos. Gêneros apocalípticos. O Apocalipse, ele tem 3 gêneros. O livro de Apocalipse, ele apresenta 3 gêneros. Quais são esses gêneros apresentados dentro do livro de Apocalipse? Nós temos aí 3. O primeiro é o gênero profético. Gênero profético por quê? Porque ele contém símbolos e visões. Ele contém símbolos e visões. O gênero profético, o Apocalipse, ele é profético. Por quê? Porque contém símbolos e visões. O Apocalipse, ele é também epistolar. Epistolar por quê? Porque ele tem cartas endereçadas às igrejas. Cartas endereçadas às igrejas. Ele contém as cartas, as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, contidas ali no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, capítulo 2 e capítulo 3 são cartas endereçadas para as 7 igrejas da Ásia, onde foram ali dirigidas ao anjo da igreja, que não era um ser sobrenatural, um ser da eternidade. O anjo da igreja era o pastor, era o líder daquela igreja, tá, gente? Não vai pensando que tudo é simbólico aqui, não. Calma aí. E é apocalíptico por quê? Porque contém eventos do futuro. Contém eventos do futuro. Por quê? Então, esses eventos do futuro, eles já aconteceram? Eles estão por acontecer? Como é que se dá esse desenrolar? Como é que eu vou saber o que é e o que não é? O que já aconteceu e o que vai acontecer? Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, é texto-chave. As coisas que vistes, ou as coisas que você viu, as coisas que estão no presente, aquelas que são, tanto quanto aquelas que estão por vir. Então, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que serão. Apocalipse 1 e 19 apresenta-nos 3 tempos para o Apocalipse: o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Diante disto aqui, nós vamos aqui agora observar as escolas de interpretação. O Apocalipse, dentro da sua complexidade, e aí nós precisamos entrar dentro deste conteúdo aqui com mais clareza. O Apocalipse, ele tem algumas escolas de interpretação, a saber, 5 escolas de interpretação. A primeira escola de interpretação é a escola preterista, a escola de interpretação preterista. A segunda é a interpretação historicista. A terceira é a interpretação idealista ou simbólica. A quarta é a interpretação eclética e a quinta é a interpretação futurista. Então, nós temos aí 5 escolas de interpretação do Apocalipse e nós vamos nos encontrar dentro de alguma delas. Dentro de uma destas, nós vamos nos encontrar. À medida que nós formos discorrendo sobre este conteúdo, você vai observando qual é desta escola que nós, Igreja Assembleia de Deus, estamos inseridos. Nós vamos deixar isso claro nesta aula. Então, a escola preterista, historicista, idealista simbólica, eclética e futurista.
professor, como é que se dá essas questões? O que é cada uma delas? Por que preterista? Porque está no passado. Por que historicista? Porque está dentro do contexto da história da igreja do século I. Por que idealista simbólica? Porque dentro desta visão tudo não passa de símbolo e nada deve ser interpretado de modo literal. Por que eclética? Porque é um pouco de cada um. É um pouco de história, é um pouco de passado, é um pouco de história, é um pouco de símbolo, é um pouco de futuro e é um pouco de todas as coisas. Portanto, eclética. E por que futuro? Porque ela apresenta, dentro da perspectiva futurista, ela apresenta aí uma característica voltada para eventos que, em sua grande maioria, estão por acontecer. Em sua grande maioria, estão por acontecer. Diante disso aqui, vamos aqui à exposição. Escola preterista, o que é isso aí, professor? Esse método afirma que os pormenores do livro relacionam-se com a situação vivida por João e não um período futuro. Então, aqui, a escola de interpretação preterista já diz que os acontecimentos que estão contidos, registrados no livro do Apocalipse, são referentes apenas a momentos vividos por João. Automaticamente, a interpretação preterista engloba todas as ações apocalípticas apenas no século I, portanto, João está vivo no século I. Essa interpretação aqui, coloca assim: a besta poderia ser o Império Romano, os selos e trombetas seriam juízos de Deus, que Deus está derramando. Do outro lado, o Armagedon representa o cerco de Jerusalém, o cavalo branco de Apocalipse 6, versículos 1 e 2, é Roma, e o cavalo vermelho, dos versículos 3 e 4, é a revolta judaica ocorrida em 66 e 70 da era cristã. Percebam, esta é a escola de interpretação preterista. Ela apresenta os textos do Apocalipse como sendo ações direcionadas em uma vida de João por João e não um período futuro. Então, a escola de interpretação preterista, ela já anula perspectiva futurista ou perspectiva futura da literatura apocalíptica, do livro de Apocalipse que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. Escola de interpretação preterista trabalha dentro deste viés. Do outro lado, a escola de interpretação historicista diz que este método inclina a ver Apocalipse 2 a 19, incluindo os selos, trombetas, taças e interlúdios como profecias da história da salvação, ou seja, um desenvolvimento da história da igreja dentro da história mundial. Nesta perspectiva historicista, a besta, o anticristo, tem sido identificado com personalidades da história, como Hitler, Mussolini. Claro, aqui eu estou falando nazismo, aqui eu estou falando de fascismo. Nós estamos falando aqui de personalidades. Então, para a interpretação historicista, essas questões aqui, incluindo os capítulos 2 a 19, os selos, taças, tudo isso aqui é uma perspectiva que já está inserida dentro da história. Portanto, a escola de interpretação historicista também já coloca-nos numa situação de caminhar já desconfiado nessa escola aqui. Então, eu apresentei a preterista, apresentei a historicista, que relata que esses eventos apocalípticos estão acontecendo no decurso da história e não existe nada apontando para uma era futura, mas sim apenas uma questão histórica que se desenrola com o passar dos anos, onde a besta, o anticristo, isto sendo, por esta escola historicista, interpretado e apresentado como
estas autoridades aqui, em sua malignidade, de Hitler, de Mussolini e de tantos outros homens aí que tocaram terror na história da humanidade. Ok? Do outro lado, a escola futurista. Percebam que eu não falei da escola eclética. Eu não falei da escola eclética porque ela é um pouco de cada um. Agora aqui, ó, a interpretação futurista. A interpretação futurista tem sua interpretação considerando que os capítulos do 1 ao 3 já se cumpriram. Do 4 ao 22 de Apocalipse ainda estão por se cumprir. Vamos lá, vem comigo aqui agora. É interessante observar isto. Dentro a interpretação, guarde isso, o estudante, preste atenção no conteúdo. A interpretação preterista diz: todos os acontecimentos contidos no Apocalipse são acontecimentos vividos por João, século I. A escola de interpretação historicista diz que, do capítulo 2 ao capítulo 19 de Apocalipse, é uma tratativa no decurso da história, onde a besta, o anticristo, os homens, os males que se apresentam dentro desta perspectiva são acontecimentos que já aconteceram e vêm acontecendo no decurso da história e tem por besta a personalidade de Adolf Hitler e de Mussolini e tantos outros mais. Até também a questão do Papa. O Papa, em outro tempo, numa perspectiva historicista, foi apresentado como sendo ele o anticristo. O anticristo. Então, do outro lado, nós vamos agora para a escola de interpretação futurista. A escola de interpretação futurista diz: dos capítulos 1 ao capítulo 3 já se cumpriram. Do capítulo 1 ao capítulo 3 já se cumpriram. Capítulo 1, o capítulo 2 e o 3 é uma composição de epístolas direcionadas às igrejas. Então, a interpretação futurista diz: capítulo 1 ao 3 já se cumpriram. Do capítulo 4 ao capítulo 22 ainda estão por se cumprir. E a questão é: qual é o texto base para isso? Qual é a referência para isso? E aí eu te apresento. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, é outro versículo-chave para que a gente entenda e penetre na interpretação futurista com uma perspectiva mais bíblica, doutrinária e coerentemente observada. Depois dessas coisas, olhei, depois dessas coisas, quais coisas? As coisas que aconteceram, os capítulos 2, 3. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Então a porta estava aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Então ele muda de cenário. Suba para cá, é uma mudança de cenário. E lhe mostrarei, é uma perspectiva futuro, lhe mostrarei o que deve acontecer futuro depois destas coisas, depois daquilo que ele havia visto. Então, ele observa este texto, capítulo 4, versículo 1 é texto-chave, e aqui inicia a perspectiva futurista. Aqui inicia a perspectiva do futuro na escola de interpretação. Diante disso aqui, surge outro gargalo aí, o outro gargalo. Dentro da escola de interpretação futurista, nós temos aí dois modos de interpretação. Nós temos o dispensacionalismo histórico e nós temos o dispensacionalismo progressivo.
dispensacionalismo histórico e dispensacionalismo progressivo. O que é isso, pastor? Olha, a perspectiva dispensacional, ela apresenta os períodos da história da humanidade, distribuindo em 7. Dispensacionalismo histórico distribui as características dispensacionais em períodos da história da humanidade, distribuindo em 7. E aí eu digo, do dispensacionalismo histórico, dispensacionalismo está dentro da escola de interpretação futurista, tá bom? Não esqueça disso. O dispensacionalismo criou dentro da sua perspectiva 7 dispensações para entender as divisões da história da humanidade até o presente século. Vamos lá. Primeira, dispensação da inocência. Ela começa na criação do homem e mulher e termina no pecado, quando a dispensação da inocência é substituída pela dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ela substitui a dispensação da inocência. Então, a primeira dispensação, segundo o dispensacionalismo histórico, dispensação da inocência. Depois, o homem se torna consciente dos seus atos após o pecado, dispensação da consciência. Depois, o homem, com o passar do tempo, o Senhor estabelece um pacto com Noé. A isto chamamos a dispensação do governo humano ou dispensação noéica. Depois o Senhor chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, escolhe ele para fazer dele uma grande nação. A isto chamam de dispensação dos patriarcas. Depois, com o passar do tempo, Deus chama o seu povo, entrega as leis, levanta um libertador, cujo nome é Moisés, e ele implanta aquilo que o dispensacionalismo histórico chama de quinta dispensação, que é a dispensação da graça. Depois, que é a dispensação da lei, melhor dizendo. Passado o tempo, a lei, ela vem, Jesus vem, cumpre a lei. Quando Jesus cumpre a lei, ele inaugura um novo tempo. Agora, a dispensação da graça. Segundo o dispensacionalismo histórico, a dispensação da graça, que está dentro de um intervalo aí entre o que a gente chama de intervalo de tempo, dentro desta perspectiva de criação e composição da igreja, para cumprir o desígnio de Deus, levando a mensagem de salvação para toda a humanidade, considerando que esta mensagem de salvação foi rejeitada pelos judeus, foi rejeitada pelas autoridades judaicas e foi rejeitada pelo povo de Deus. A prova disso é que João, escrevendo no Evangelho, no primeiro capítulo, nos versículos 10, 11 e 12, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Depois deste povo que ele escolheu para ser seu, porque foi rejeitado por um, então ele escolhe um povo para ser seu, a isto chamamos de igreja. Quando ele arrebatar esta igreja, implanta então a última dispensação. Depois que ele arrebatar a igreja, passado o período, ele voltará com a igreja depois para vencer as nações inimigas na guerra do Armagedon, tornar-se conhecido por todo Israel e, a partir de então, instalando a 7ª dispensação, que é a dispensação do milênio. Recapitulando: dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, dos patriarcas, da lei, da graça e do milênio. Dispensacionalismo histórico trabalha dentro desta perspectiva, com um detalhe: dispensacionalismo histórico, ele entende que esta dispensação da igreja entende e interpreta que as igrejas do Apocalipse, que as 7 igrejas contidas em Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, que estas 7 igrejas são interpretadas
pelo dispensacionalismo histórico como sendo períodos da história da igreja. Períodos da história da igreja. Esse é o dispensacionalismo histórico. Do outro lado, o dispensacionalismo progressivo, que não reconhece as dispensações em 7, como assim reconhece o dispensacionalismo histórico. Mas, para antes disso, eles reconhecem a dispensação da lei, a dispensação da graça e reconhecem a dispensação do milênio. Por quê? Porque a escola de interpretação futurista, ela acredita que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Embora tenha dentro da perspectiva futurista os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Aos que creem que a igreja não passará pela grande tribulação. Aos que creem que a igreja estará no meio da tribulação quando for arrebatada. E aos que creem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Na realidade, ao observar o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, e já vou fazer essa leitura. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 diz, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora. Observe que o texto é claro, não vou entrar nem em detalhes das questões do grego. Eu livrarei da hora, não é na seria dentro, da seria antes. Eu livrarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Então, a igreja, no dispensacionalismo progressivo, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Dentro da escola de interpretação futurista, a interpretação das 70 semanas de Daniel é considerada semanas de anos, e estas 70 semanas de Daniel, considerada semana de anos, esta 70ª semana, ela compreende o período da grande tribulação, onde a igreja, que é composta, formada, dentro deste intervalo, fechando a 69ª, no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel, a igreja está aqui. Quando é que a 70ª semana de Daniel será inaugurada? Será inaugurada quando a igreja for tirada da terra. Porque a igreja, ela não está dentro deste contexto de contagem de semanas de Daniel. Ela está no intervalo. Porque as 70 semanas de Daniel, semanas de anos, são semanas para Israel. Então, a igreja, ela tem a sua retirada antes de inaugurar esta 70ª semana. Então, é só para você tomar nota do que nós estamos aqui por estudar no livro de Apocalipse, tá? E mande suas perguntas, faça seus questionamentos, sistemas de interpretação, caminhando aqui para o final da nossa aula, sistemas de interpretação, pré-milenismo, amilenismo e o pós-milenismo. O pré-milenismo acredita que a igreja será arrebatada antes, Jesus virá, ele levará a sua igreja, depois voltará com a sua igreja e vai implantar o seu reino milenar. O amilenismo nega qualquer perspectiva de milênio e o pós-milenismo também é uma perspectiva distinta. Então, meus nobres seminaristas, essa foi a nossa aula de número 1. Não fique fora deste conteúdo que é de excelência. Deus te abençoe e quero aqui falar para vocês, não deixe de adquirir material de excelência. Grant Osborne,
material exegético de Apocalipse, tá? Depois me procura aí que a gente apresenta o conteúdo para vocês. Deus te abençoe, até a próxima aula.